Paz do Senhor, alunos do DINC, meus irmãos, Deus abençoe, tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo aula, pra gente dar continuidade à nossa aula sobre o Espírito Santo. Vocês estão lembrados de tudo que a gente falou a outra aula? Se não, vai lá e assista o vídeo novamente. Eu falei que a gente, nessa próxima aula, iríamos continuar, né, nas páginas seguintes, que ia falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento, e aí dar continuidade ao Espírito Santo e à igreja, e aí a gente ia ter que dividir essas aulas, porque tem bastante conteúdo no livro pra gente dar uma explanada melhor e poder entender. Lembrando a todos que todos entenderam na outra aula que o Espírito Santo de Deus faz parte da Trindade e ele é uma pessoa com os mesmos atributos, com a mesma dignidade, com o mesmo poder do nosso Deus, né? E ele é onipotente, onipresente, onisciente como o nosso Deus. Ele faz parte da Trindade. Lembra a Trindade? 3 pessoas e uma única essência, tá bom? E aí, pra gente não se demorar mais, que o Senhor venha falar no vosso coração, venha falar no meu coração, mais uma vez, para que possamos guardar os teus ensinamentos no nosso coração, praticar, tá bom? Então, abra seu livro aí, na página 61, que a gente falou aqui na primeira página, 57, né, que começou a nona lição, Espírito Santo. E aí a gente falou sobre a natureza do Espírito, falou sobre o Espírito Santo da promessa, da verdade, da graça, e falou sobre o Espírito de adoção, o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, e hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Será que o Espírito Santo já existia no Antigo Testamento? Ou só foi no dia do Pentecoste que ele derramou? Pois é. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo agia de formas diferentes, ou seja, a maioria das pessoas, elas não param para observar que o Espírito Santo, ele já estava desde o princípio. Aí, se você lembrar da primeira aula, você vai lembrar, se ele faz parte da Trindade, e a Trindade estava desde o começo, antes da fundação do mundo, o Espírito Santo de Deus também estava lá, certo? Só que, antigamente, existia um detalhe. Ele é o mesmo Espírito, ele age da mesma forma, ele é santo do mesmo jeito, porém é um detalhe, ele agia de uma forma mais restrita no Antigo Testamento, né? Ele agia de alguma forma diferenciada, era para algumas pessoas, por exemplo, sacerdotes, profetas, juízes, né? E aí, no Novo Testamento, que ele veio de uma ação diferenciada. Então ele era um pouco restrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento aí foi derramado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, por que era restrito? Porque ainda não tinha vindo o Messias, nosso Jesus Cristo. E quando veio o Messias na sua ascensão, ele derramou sobre todo o povo de Deus o seu Espírito Santo para que houvesse a propagação do Evangelho de Cristo, né? Então, o que acontece? Se você for parar para pensar, o Espírito Santo de Deus existia por quê? Se você parar e observar, nós não conseguimos crer em Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Nós não conseguimos entender que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador se não for uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, o que acontece? Já antigamente, o Espírito Santo também agia da mesma forma. Se não fosse o Espírito Santo de Deus agir na vida dos povos, eles não acreditariam que o Messias ia vir, né? Então, tudo foi uma ação do Espírito Santo. Por mais que ele era um pouco mais restrito, o Espírito Santo que agia nas vidas para eles crerem que estavam para vir o Messias que ia salvar o mundo, trazer salvação para todos os povos de Deus, é o mesmo Espírito que hoje age nas nossas vidas para crer que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, tá bom? Essa parte
fica bem clara, né? Então vamos já começando pelo livrinho de vocês, como eu sempre falo, dá pausa no vídeo, vai lá, busca a página do livro, busca a sua Bíblia, acompanha comigo a leitura, por mais que eu vou aqui na sequência falar rápido, mas você pode dar pausa aí, tá bom? Do outro lado. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus é revelado de 3 maneiras: criativo, dinâmico e regenerador. Seguiu? Vamos falar um pouquinho só para você. Eu tenho certeza que você já leu o livro, né? Mas eu vou falar um pouquinho, aí você vai se recordando. Caso tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente. Então, vamos falar sobre o espírito criativo. O espírito criativo, ele aparece atuando na criação. Por seu intermédio, o universo e todas as coisas sustentadas por ele se fez. Vamos ler em Gênesis 1, versículo 2. Todos lembram desse versículo? Vamos ler? Diz assim, Gênesis 1, versículo 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí, o Espírito Santo de Deus estava lá na criação. Aí depois fala assim, Gênesis, versículo 2, quando ele diz assim, o Espírito pairava, o Espírito se movia, como foi a tradução aqui que a gente leu, ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, o Espírito Santo já estava lá. E também a sua palavra, que era Jesus Cristo, a Trindade, como a gente falou. Ele já estava lá desde a fundação do mundo. E aí o espírito dinâmico, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá aí no livro mesmo. Como espírito dinâmico, ele é doador da vida. Somente quando Deus soprou nas narizes do homem, aí foi que veio o fôlego da vida. E quem era esse fôlego da vida? O próprio Espírito Santo de Deus. Aí que o homem se tornou alma vivente. Então Deus transformou o homem, fez o homem do pó da terra, mas ele se transformou alma vivente somente quando ele soprou o seu Espírito sobre as suas narizes. E aí ele se tornou alma vivente. Vamos ler, versículo Gênesis 2, versículo 7, diz assim, Então o Senhor modelou, acompanha, procurou na Bíblia, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, como disse aqui no livro. A Bíblia confirma isso, o fôlego da vida, o Espírito Santo de Deus. Tem outra também em referência, que diz assim, Salmos 104, verso 30. Vamos ler só um pedacinho dele que diz assim, quando envias o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Então, o fôlego da vida, o Espírito Santo de Deus, ele traz renovo, ele traz vidas, ele é regenerador, ele é criativo, ele é dinâmico, ele é regenerador. Você lembra de Ezequiel 37? Quando estava ali no Vale dos Ossos Secos? Deus falou para o profeta profetizar para os ossos se levantarem. Ele fez ossos juntarem seus ossos, carne se ligarem nas suas carnes, tendões, tudo. Só que eles só se levantaram quando Jesus deu o seu Espírito. Lá no versículo 14, Ezequiel 37, no versículo 14, diz assim, Porei neles o meu Espírito e vivereis. Então eles só foram renovados, só tiveram vida depois que o Espírito Santo de Deus foi posto sobre eles. Enquanto era só carne, era carne, ossos, junta, medula, mas ele só teve vida quando o Espírito Santo de Deus entrou neles. E aí eles viveram e se tornaram um grande exército, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele traz vida, ele é criativo, ele é dinâmico, então ele traz regeneração.
tá bom? Ó, no Velho Testamento, a dinâmica é o poder do Espírito, e o poder do Espírito, ele criou duas classes de ministros para fazerem a obra de Deus. Estão acompanhando? Ó, no Velho Testamento, a dinâmica, isto é, o poder do Espírito Santo criou duas classes de ministros para fazerem a obra de Deus, que são os obreiros e os oradores. Tá bom? Lembram de lá? Ação restrita. Por exemplo, o Antigo Testamento, ação restrita. Então, tinha duas classes, que eram os obreiros e os oradores. Os obreiros, por exemplo, eram homens de ação, organizadores, executivos, líderes. O Espírito vinha sobre os homens escolhidos por Deus, a fim de capacitá-los para realizar uma missão ou serviço determinado por Deus. Ou seja, o Espírito Santo é quem capacitava esses homens no Antigo Testamento. Por exemplo, Josué, nas grandes batalhas, o Espírito Santo sempre estavam capacitando esses homens. E os oradores? Os oradores eram profetas e mestres. Os profetas eram movidos, inspirados e usados pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo vinha sobre eles, certo? No Velho Testamento, o Espírito Santo é descrito como sendo associados na transformação da natureza humana. É ele quem dá a percepção moral e poder para se viver uma vida decente. O homem, na sua própria força, não terá condição de viver no alto padrão moral que agrada a Deus. Somente o Espírito Santo de Deus traz mudança de vida, traz regeneração, mudança de caráter, mudança de moral. A natureza pecadora do homem, ela é transformada, é redimida pela ação do Espírito Santo. E é diferente hoje? Não. Então já era no Antigo Testamento, somente o Espírito Santo podia trazer essa mudança, e também é no Novo Testamento, tá bom? A gente tem vários exemplos na Bíblia. Um grande exemplo de regeneração e mudança de vida foi o apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido pelo amor ao Evangelho de Cristo. Houve uma transformação na vida dele, que todos sabiam que só podia ser obra do Espírito Santo, só podia ser por Deus. Senão ele ia continuar sendo perseguidor do povo cristão. E hoje também a gente tem muitos exemplos na nossa vida, né? No Novo Testamento tem muitos exemplos também. Então hoje na nossa vida atual, odierna, né? Que existe mudança somente através do Espírito Santo, da palavra, do homem, do pecado, do juízo, que se arrepende de todos os seus pecados. Então o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá bom? Ó, eu tô lendo na página 62 de vocês, tá? Vamos lá. Na página 62 de vocês está falando assim, ó. Comparação entre o Velho e o Novo Testamento. Vamos fazer essa comparação? Acompanhar pra gente entender? Tá escrito assim, ó. Velho Testamento. Primeiro, a sua operação era temporária. Já no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo de Deus é permanente. Vamos dar exemplo? Por exemplo, na ação temporária, a gente tem a ação do rei Saul. Por exemplo, quando ele estava lá afligido a alma, nervoso, Davi vinha, tocava para ele e acalmava o seu coração. E quem acalmava? O Espírito Santo de Deus. Era uma ação temporária, acalmava. Operação permanente no Novo Testamento. A gente tem até uma referência aqui, ó, João 14,16. Jesus fala bem assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará um outro Consolador, que a fim de que esteja convosco para sempre. Então é uma ação permanente. Segundo, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha sobre os homens, e no Novo Testamento ele habita dentro dos homens. Ou seja, no Antigo Testamento ele vinha sobre os homens, ele agia na ação do homem, que é o caso dos juízes, dos profetas. Se você ler o livro dos juízes, você vai ver lá
Todos os juízes, eles eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele vinha sobre os homens para capacitá-los para fazer a obra de Deus. Já no Novo Testamento, ele habita dentro dos homens. Tem até uma referência aqui boa para você ler, ó. 1 Coríntios 3,16. Vamos ler? Está escrito assim, ó. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, habita em vós? Então, no Novo Testamento, ele habita no homem. No Antigo Testamento, ele agia sobre o homem. E aí, terceiro, comparação. Acompanha aí. O Espírito Santo era concedido a alguns homens. Como exemplo de Sansão, como exemplo de Débora, que eram os juízes, né? No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre toda a carne. Ou seja, se a gente ler lá ó, em Atos, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Ou seja, no Antigo Testamento, ele era concedido a alguns. Já no Novo Testamento, ele foi derramado sobre todos os povos de Deus. Quarta comparação. O Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre quem ele queria, capacitando-os para uma missão. No Novo Testamento, ele vem para ficar sobre todos os que deseja. Quinto, a expressão Espírito Santo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a expressão Espírito Santo aparece cerca de 86 vezes. No Antigo Testamento, era limitado apenas a Israel, o povo escolhido. Já no Novo Testamento, ele é universal, ele é para toda a igreja. Todos que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador e recebe ele como suficiente da sua vida, e você se torna um filho por adoção. Crer na cruz de Cristo, crer que ele é seu Pai, crer que ele te salvou, crer que ele te regenerou. Estuda a palavra e Deus vai trazer transformação, porque é bíblico que o Espírito Santo, ele é universal. Veio para todas as raças, não somente para um povo, mas para o povo escolhido de Deus, a igreja. Tá bom? Se a gente continuar aqui ó, na página 63. Página 63 diz assim, ó: o Espírito Santo no Novo Testamento. Então vocês entenderam mais ou menos ele no Antigo Testamento, né, que ele agia de uma forma mais restrita, ele capacitava, ele vinha sobre os homens, só para a gente dar uma bem esclarecida. Então, sua ação era temporária, ele vinha sobre os homens, ele veio concedido a alguns homens, ele era concedido a alguns homens, ele vinha sobre quem ele queria, capacitando para uma missão. A expressão do Espírito Santo aparecia menos vezes do que no Novo Testamento, e que ele era limitado para o povo escolhido ali, Israel. Já no Novo Testamento, deixa claro que foi expandido, foi derramado. Mas a gente tem que entender uma coisa: por que é diferente a ação? Porque o Messias veio. Jesus Cristo, ele derramou sobre todo o povo de Deus, para a sua igreja até hoje. E a plenitude se dará quando a gente for morar com Cristo nos ares, quando ele vir nos chamar para a sua igreja, e a gente tem que estar com a nossa vida preparada para poder dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E ele derramou porque o Messias veio. Então no Antigo Testamento ele era restrito porque o Messias ainda não tinha vindo. No Novo Testamento o Messias veio, então foi derramado sobre todo o povo de Deus. Então sua operação é permanente, ele habita hoje dentro dos homens, ele é derramado sobre todo o povo de Deus, ele vem para ficar sobre todos os que desejam, e ele aparece mais vezes para você poder entender melhor, porque ele foi derramado, ele é universal, derramado para todos os povos,
independente de sua raça, mas todos que acreditam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, tá bom? Então, ó, desde o princípio, desde a criação, o Senhor Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo e João Batista, vamos falar um pouco? Ó, foi cheio do Espírito Santo antes de nascer, pregava no poder do Espírito Santo, previu que Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. Os pais de João Batista foram cheios do Espírito Santo, por isso Isabel cantou e Zacarias profetizou. Vocês lembram de um relato quando Maria, acredito que foi em Lucas, logo no capítulo 1, quando Maria foi visitar Isabel. E aí quando Isabel ouviu a voz de Maria na saudação, o filho já se moveu dentro do ventre dela e ela foi cheia do Espírito Santo. Ela teve pleno poder do Espírito Santo. Ela sentiu o Espírito Santo na vida dela, assim que ela ouviu a voz de Maria. E aí ela falou: salve, agraciada, bendita seja entre as mulheres. Lembram? Então o Espírito Santo de Deus, ele agia na vida de João Batista desde o seu nascimento. Sempre foi uma promessa, porque ele era o precursor de Jesus. Ou seja, ele é quem anunciava que Jesus Cristo ia vir. Então ele veio antes um pouquinho. Acredito que pelos relatos bíblicos, cerca de uns 6 meses, ele veio antes para que ele pregasse que Jesus Cristo ia vir. Então ele batizava, lembra da história dele? Batizava lá no rio, batismo de arrependimento. Até a gente falou sobre isso no batismo nas águas, que João Batista batizava para arrependimento, né? E aí Jesus Cristo vinha para te batizar com o Espírito Santo. E aí essa parte do Espírito Santo e João Batista, ela fica nítida na Bíblia. Tem várias referências no livrinho de vocês, ó, Lucas, capítulo 1, Lucas 3, Lucas 1 é o que mais relata sobre isso. Depois dá uma lida lá. Aproveita esse tempinho que vocês estão tendo extra em casa, de acordo com devido ao isolamento. Vocês estão tendo bastante tempo, então não se prendam muito só na Netflix, reportagem às vezes sobre essas notícias ruins. Não, se prenda às coisas de Deus. Aproveite esse tempinho, leia a Bíblia, não esqueça de dedicar o seu tempo estudando a palavra de Deus. Leia o livro de Lucas, lá ele vai falar muito sobre isso, tá bom? E também vamos falar sobre o Espírito Santo e Jesus. Falamos primeiro sobre o Espírito Santo e João Batista, que foi o precursor de Jesus, e o Espírito Santo e Jesus, agora no tópico 2. Diz assim, página 63. O Espírito Santo e Jesus, no nascimento, está lá em Lucas 1,35, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, sem instrumentalidade de homem algum. Todo mundo conhece a história da Virgem Maria, a que foi agraciada para trazer o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Como uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ele também, o Espírito Santo no batismo, assim como a concepção de Jesus foi o começo de sua existência humana, assim o seu batismo foi o princípio de seu ministério. Lembra quando ele foi ser batizado por João Batista? No batismo, Jesus recebeu uma unção especial para exercer seu ministério público, sendo ungido como profeta, sacerdote e rei. No batismo, o Espírito Santo se manifestou visivelmente em forma corpórea de uma pomba, presenciada por João Batista. E ele ainda diz assim, ó: vi e testifico que este verdadeiramente é o Filho de Deus. Também tem no Espírito Santo apresentado no ministério de Jesus.
Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo ele realizou grandes milagres. Jesus realizou grandes milagres. O Evangelho de João mesmo, ele começa a explicar para você sobre os grandes 7 maravilhas que Jesus apresentou para provar que ele era o Filho de Deus, que ele era 100% homem, 100% Deus, ele era a própria encarnação de Deus aqui na Terra. E aí ele conta sobre os perdão dos pecados, sobre os milagres, para provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Também a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente vê o Espírito Santo agindo na vida de Jesus até na tentação. Lá em Marcos, capítulo 1, do 12 ao 13, conta um relato, lembra de quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Lá diz muito claro assim, o Espírito Santo de Deus, quem levou Jesus ao deserto para ser tentado. Podemos afirmar que foi o Espírito Santo que também o sustentou para que fosse vitorioso sobre Satanás. E o que eu vejo aqui, que toda vez que o Satanás ele tentava Jesus, Jesus rebatia com as Escrituras. Satanás falava assim para ele, alguma coisa sobre a Bíblia, e ele falava assim, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus ele foi usado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo levou e o Espírito Santo sustentou na tentação. Também vemos o Espírito Santo na crucificação. Hebreus 9,14. A gente não vai poder ler todas as referências, porque senão a gente não consegue dar andamento no livro e a gente fica muito empatado. Mas o legal seria você poder ler cada referência dessa. Você está com um livrinho em casa, ou quem não tem um livrinho, foi passado a lição aí no grupo do WhatsApp do DINC, né? Nosso departamento de integração de novos convertidos, todos os irmãos que lá acompanham. Então leiam as referências, pesquisem, vamos estudar junto, ficou com dúvida, vamos descobrir, tá bom? Foi o Espírito Santo quem deu forças para Jesus consumar o seu ministério sobre a cruz, onde, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, cheio do poder do Espírito. Ele pôde suportar a cruz, desprezando a afronta, e consumar seu ministério, a saber, a redenção da humanidade. Então o Espírito Santo estava ali, também na crucificação, porque pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado de Deus, em obediência. Ninguém obrigou ele a ir. Ele foi por obediência, porque ele precisava cumprir a vontade de Deus. Ele foi por vontade própria. Ele se entregou como um cordeiro mudo por amor a você, por amor a mim. A gente jamais pode esquecer isso. E o Espírito Santo de Deus é que a sua ação, ela está na nossa vida para que possamos continuar firme a nossa fé, crendo que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E precisamos estar com o nosso caráter moldado por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. A gente também vê o Espírito Santo de Deus na ressurreição de Jesus. Em Romanos 8:1, 1 Pedro 3:18, mostra que o Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo. Você tem dúvida? Também vemos o Espírito Santo na ascensão de Jesus Cristo. A ascensão de Jesus ao céu tornou possível a vinda do Consolador. Jesus teria que ir para o Pai, para que o Jesus Cristo mandasse a promessa do Espírito Santo. Vocês lembram, a gente falou na primeira aula, João 14, lá do 16 ao 17, quando Cristo, na sua ascensão, falou ali para os seus discípulos: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre,
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, o Espírito Santo, ele veio como uma promessa de Jesus Cristo, ele foi derramado sobre nossas vidas. E a gente precisa fazer o I de Jesus. Precisamos fazer a vontade do Pai. Precisamos pregar as boas novas de salvação. Precisamos moldar o nosso caráter, a nossa vida de uma forma que todo mundo possa ver Jesus Cristo através de você, através das suas atitudes, através do seu falar. O Espírito Santo é santo, então precisamos buscar uma vida de santidade. E como foi falado nas outras aulas, eu gosto de repetir, para você ter mudança de vida, leia as Escrituras Sagradas de Deus. Ela vai te orientar, ela vai te guiar. O Espírito Santo vai abrir a sua mente para poder fazer você entender o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer de mudança para a sua igreja, porque Ele voltará. E a gente precisa ser um servo fiel. Quando Ele voltar, o que você tem para apresentar? Tá bom? Eu vou encerrar essa aula por aqui, porque a gente tem alguns tópicos maiores, né? Então a gente falou sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu espero que tenha ficado claro para você que o Espírito Santo estava desde o começo da criação, ele já existia antes mesmo da fundação do mundo, que ele faz parte da Trindade e que ele é o mesmo Espírito, porém agia de formas diferentes. Antes agia de forma restrita e hoje ele foi derramado sobre todo o povo de Deus. Por quê? Porque antes o Messias ele ainda não tinha vindo. Quando ele veio, ele derramou. Ele deixou ele aqui. Foi uma promessa até ele voltar. Amém? Assim, Deus vos abençoe. A próxima aula nós iremos falar sobre o Espírito Santo e a igreja, tá bom? Acompanhem a gente aí no canal para vocês não perderem nenhuma aulinha. E para quando a gente voltar no presencial, as nossas dúvidas, apresentamos um ao outro ali na sala para que a gente... e não esqueçam, guarde aquele questionário que está sendo passado no grupo do WhatsApp, responda as perguntas, porque quando a gente estiver presencial, a gente vai fazer um grande debate aí sobre todas as aulas, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe, um abraço, fiquem com Deus.